No princípio era a palavra. A palavra estava junto de Deus. E a palavra era Deus. Assim começa o Evangelho segundo João. A palavra princípio em absoluto não se aplica a Deus, porque Deus é eterno. E em Deus não há princípio nem fim. Não há passado nem futuro. A palavra princípio se aplica a Deus para que nós, sujeitos ao tempo, compreendamos que antes do tempo havia, na verdade há, uma realidade que não transige, que não muda, que é a plenitude da presença. Deus, na infinitude de sua essência, na imutabilidade do seu ser. Mas em Deus a unidade de essência, mais uma diversidade de pessoas. A primeira pessoa em Deus não é a palavra, e a terceira pessoa em Deus também não é a palavra. A palavra é uma realidade que procede de alguém. Se Deus é a palavra e ela procede de alguém, Deus, que é eterna palavra, o Filho, eternamente procede do Pai por geração. O Filho não é criatura, é Criador. Mas por ser palavra, ele não é gerado por si, mas gerado pelo seu Pai. Assim se pode dizer, é o Pai quem fala. Este é o meu Filho muito amado, em quem eu deposito toda a minha afeição. Ouvi-o. Assim ele disse na transfiguração no monte que a tradição chama de Tabor. Nosso Senhor Jesus Cristo é a palavra do Pai. Jesus é o Verbo eterno que visibiliza, mais especificamente, que chega aos nossos ouvidos, mas também pelos nossos olhos, ao nosso coração. Filipe, um dos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 14 do Evangelho segundo João, diante do discurso de Jesus, faz-lhe um pedido: mostra-nos o Pai, e isto nos basta. A resposta de Jesus: Filipe, há quanto tempo estou convosco? Quem me vê, vê o Pai. Crede-me. Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Como imagem é percebido pelos olhos, como palavra ele é assimilado pelos ouvidos. Tanto o que captamos pelos olhares, como pelos ouvidos, visão e audição, e quaisquer outros sentidos, o tato, o olfato, o paladar, que procedem de Deus, dirigem-se ao coração. Celebramos no terceiro domingo do tempo comum, o domingo da palavra de Deus. Palavra de Deus, Jesus, a palavra do Pai, o verbo do Pai. Palavra ou verbo, sinônimos. Verbo em língua portuguesa é aquela palavra que denota ação. O homem correu. Correr é o verbo que denota a ação daquele que correu. O homem correu. O homem é o sujeito. Correr é o verbo que denota a ação do homem. Jesus é o verbo do Pai. Jesus torna presente o Pai, manifesta o Pai, realiza a obra do Pai, concretiza o desígnio do Pai. Por isso, assim como o Pai
se nos revela, criando, escolhendo, salvando e santificando, Ele só o faz por meio do seu Verbo, por meio do Filho, e isso na força daquele que é o amor do Pai pelo Filho, e do Filho pelo Pai. O sentimento do Pai pela sua palavra é de um amor infinito. A recíproca também é verdadeira. O gerador, eternamente gerando, ama o gerado, ama a palavra. E a palavra, eternamente gerada pelo gerador, aquele de quem procede a palavra, ama o seu Pai, ama a origem, a procedência eterna de si. E o amor de um pelo outro não é um mero sentimento. Entre nós, disse, fulano sente amor por cicrano. O sentimento de um pelo outro não é uma pessoa, é um sentimento da pessoa. A recíproca também, fulano amado, retribui o amor àquele que o ama, mas o sentimento do segundo pelo primeiro não é uma pessoa. Em Deus é. Celebramos neste domingo a palavra de Deus, que, atenção, é antes de tudo uma pessoa eterna. Esta pessoa é operosamente eficaz. Deus diz e faz. O que Ele diz, acontece. O que Ele deseja, se traduz na ação poderosa e eficaz de sua palavra. Assim começa a Bíblia. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus disse. Aqui está a primeira intervenção de Jesus no tempo. Aqui está a primeira manifestação trinitária nos primeiros versículos da Bíblia, no começo do livro do Gênesis. Deus criou o céu e a terra, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e Deus disse. Deus o Pai, Deus diz é o Filho, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, uma remotíssima alusão à Santíssima Trindade. Ao longo da história, no tempo, Deus se digna falar com os homens. Deus não fala conosco com a linguagem própria dele, porque Deus é Deus, nós somos criaturas. A linguagem de Deus nós não compreendemos. Por isso Deus se adequou à nossa capacidade de compreensão, à nossa linguagem, às nossas lógicas, o nosso raciocínio, as nossas palavras, as nossas expressões, a nossa maneira de ser, de pensar, de viver, de agir. Por isso, em toda a história da humanidade, de Adão até ao fim dos tempos, Deus se comunica com os homens, primeiro falando diretamente, imediatamente aos homens. Crescei e multiplicai-vos, enchei, povoai e submetei a terra. São as primeiras palavras percebidas pelos ouvidos de Adão e de Eva. Deus entra na nossa história falando de uma forma que nós podemos compreender. E assim Ele quis até ao fim dos tempos. A lógica da linguagem divina, ela é imperceptível para nós. O apóstolo Paulo, na 1 Coríntios, capítulo 13, fala: ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tiver amor, eu não serei nada. Os anjos têm uma linguagem que nós não entendemos. O que eles falam não está ao nosso alcance compreender. É uma linguagem misteriosa, porque eles são espíritos puros. Eles pensam, falam e agem
por intuição, não por dedução. Dedução é a lógica do agrupamento das premissas até que se chega a uma conclusão. Os anjos não pensam dessa forma, eles apreendem imediatamente a realidade e por isso não voltam atrás. Quando decidem, são irretratáveis as suas decisões. Por isso o demônio, quando se afastou de Deus, sua decisão foi irretratável, ele não pode mais se arrepender. E os anjos bons, quando optaram por Deus, não podem mais pecar. Nós é diferente. Enquanto estamos a caminho, sujeitos ao tempo, na caducidade da nossa imperfeição humana, podemos retroceder da conversão para a perversão e podemos ascender da perversão para a conversão. Por quê? Porque fomos dotados da capacidade de entender e de querer, mas unidos a nossa alma ao corpo. E por isso somos falíveis, e por isso podemos oscilar, podemos avançar ou retroceder, podemos nos converter ou nos perverter até o derradeiro instante da nossa vida. Palavra de Deus é uma expressão ampla e não pode ser confundida com Bíblia. Toda a Bíblia é palavra de Deus, mas nem toda a palavra de Deus está na Bíblia. Lucas capítulo 10, versículo 16. Atenção, Jesus diz para os discípulos, para a igreja: quem vos ouvir, a mim ouvi. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Portanto, o próprio Jesus diz que ouvir a igreja é ouvir o próprio Jesus. Logo, a palavra de Jesus não está circunscrita à palavra de Deus escrita. A palavra de Deus escrita foi a forma que o Senhor Deus escolheu para deixar consignados, para deixar registrados, sem possibilidade de erro. Ele que escolheu, Ele que selecionou pessoas de diferentes épocas, culturas, tradições, no mundo judaico, no mundo hebraico, num lastro de tempo de 1100 anos, 1100 anos, é o período em que a Bíblia se formou, desde o ano 1000 antes de Cristo, que os primeiros versículos da Bíblia começaram a ser escritos, até mais ou menos 100 anos depois do nascimento de nosso Senhor. Deus quis que as coisas mais importantes que aconteceram na história da criação, na história da salvação do povo judeu, Antigo Testamento, e da igreja no Novo Testamento, fossem redigidos por pessoas que gozaram de uma assistência especial do Espírito Santo, com o carisma da inspiração, malgrado a limitação, a fraqueza, a pecaminosidade dessas pessoas, Deus as escolheu e as inspirou para que elas escrevessem, sem possibilidade de erro, aquilo que Deus quis que no futuro se tornasse, com o discernimento da igreja, o que nós entendemos hoje por palavra de Deus escrita. A Bíblia Sagrada começou a ser redigida 1000 anos antes de Cristo, paulatinamente, em diversas épocas, por diversas pessoas, que não sabemos quais foram os seus nomes, quando nasceram, onde redigiram, também isso não importa. O que importa é que Deus se utilizou delas, para que elas redigissem para nós, o que Deus quis que fosse perpetuado, que fosse consignado, que fosse guardado, num compêndio, que é um conjunto de livros, Bíblia,
Biblion, em grego, significa livro. Bíblia é plural de livro. Livros ou livrinhos, que todos juntos tornam-se esta realidade que chamamos no singular palavra de Deus escrita. Não foi da noite para o dia que a igreja discerniu quais os livros deviam ser considerados inspirados. A igreja esperou, depois da morte de Jesus, quase 220 anos. No começo, a igreja não tinha essa preocupação de escrever somente depois da morte de Jesus, como encontramos no prólogo do Evangelho segundo Lucas, precisamente citado no Evangelho de hoje, cantado de forma tão bonita pelo padre. Comentaremos isso daqui a pouco. Portanto, durante a vida pública de Jesus, ninguém escreveu nada, nem o próprio Jesus, nem Jesus determinou que se escrevesse nada, a não ser no livro do Apocalipse. No final, o último livro da Bíblia, Jesus, nos capítulos 2 e 3 do Apocalipse de São João, diz aos anjos das 7 igrejas do Apocalipse: ao anjo da igreja de Tiatira, escreve; ao anjo da igreja de Sardes, escreve; ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve; ao anjo da igreja de Éfeso, escreve; ao anjo da igreja de Esmirna, escreve; ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve. Jesus mandando que se escrevesse, e São João escreveu. Fora disso, durante sua vida pública, nos evangelhos, Jesus não mandou ninguém escrever nada, mas os apóstolos, depois da morte e ressurreição de Jesus, depois de Pentecostes, quando os apóstolos começaram a pregar em diversas cidades, quando as comunidades cristãs estavam formadas nessas cidades da Ásia Menor, do Oriente Médio, do Oriente Próximo, elas começaram a pedir aos apóstolos que explicassem com mais clareza, com mais detalhes, coisas da vida de Jesus, da sua infância, da sua vida pública, o que ele disse e por que ele disse, a explicação a determinados assuntos, detalhes do sofrimento dele, orientações, ensinamentos, parábolas, feitos. E aí, paulatinamente, os apóstolos e os seguidores dos apóstolos começaram a escrever. Portanto, foi muitos anos depois da morte de Jesus que São Mateus escreveu o seu evangelho, que São João escreveu o seu evangelho, que São Lucas escreveu o seu evangelho e que São João escreveu o seu evangelho. Não escreveram a toque de caixa. Cito para vocês o evangelho que nós acabamos de ouvir. São Lucas era médico, um homem culto, um investigador por excelência. Antes de ele escrever, ele tomou o cuidado de fazer uma pesquisa, uma investigação rigorosa, para não escrever coisas inverídicas, para não escrever o que não era comprovado, o que de fato não aconteceu. Prestaram atenção no canto do evangelho que o nosso querido sacerdote fez? Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Comentário meu: aqui nós temos a prova de que no tempo de São Lucas, muita coisa se escrevia, muita gente havia escrito coisas a respeito de Jesus. Mas São Lucas acrescenta, voltemos ao texto: assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo,
poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Pesquisa criteriosa, investigação científica, cuidado em consultar as testemunhas oculares. Provavelmente São Lucas ouviu atentamente Nossa Senhora e fez perguntas para ela sobre a infância de Jesus, sobre fatos que ele não presenciou, como por exemplo o presépio, a gravidez, a visita do arcanjo Gabriel. É ele quem narra. Como ele poderia saber disso? Ele acabou de explicar. Fiz um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, e depois escrever de modo ordenado. O Evangelho segundo Lucas, como todos os outros, tem uma ordem, tem uma lógica. Primeiro, os acontecimentos da infância de Jesus, depois Jesus adulto, e tudo seguindo uma ordem. Malgrado a inspiração, apesar de a Bíblia toda ser inspirada, isso não desmerece da parte do autor sagrado o cuidado de investigar, de apurar a veracidade, de não escrever aquilo que ele acha. A Bíblia não tem nada de achismo. A Bíblia é palavra de Deus, cujo autor primário é o Senhor Deus, e o autor secundário é a criatura, que também colabora com o autor principal, para que o que vai constar por todo sempre, o que vai integrar a palavra de Deus escrita, seja escrito de forma eloquente, responsável, criteriosa, ordenada e principalmente verídica. Assim, São Paulo vai escrevendo aos poucos as cartas, que talvez ele nem soubesse se integrariam mais para frente, o que nós chamamos de cânon bíblico, a relação dos livros inspirados do Novo Testamento. Não foi ele, não foi São Pedro, não foram os demais apóstolos que se reuniram e disseram: nós vamos decidir, os livros sagrados do Antigo Testamento são estes, os livros do Novo Testamento são estes. Não, a preocupação deles foi escrever. Foi a igreja mais para frente, 200 anos depois, que após certas oscilações, como por exemplo, a terceira carta de São João, é inspirada ou não? Alguns achavam, ela é pequena demais. Não. Outros acharam, não, ela procede do apóstolo. A carta aos Hebreus, durante um certo tempo, não foi considerada inspirada, é deuterocanônica, foi considerada canônica, inspirada, muito tempo depois. Para quem pensa que só os 7 livros do Antigo Testamento, chamados deuterocanônicos, que Lutero tirou da Bíblia, que não constam nos livros, não constam na Bíblia protestante, esquecem-se que no Novo Testamento temos também 7 ou 8 livros, que no começo os padres apostólicos, os varões apostólicos, isto é, aqueles que conviveram com os apóstolos, e aqueles que conviveram com os que conviveram com os apóstolos, não tinham muita clareza, mas a igreja é sábia, discute, debate, espera, aguarda, e somente lá na frente é que ela vai definir a relação dos livros inspirados no Novo Testamento. Consta de 27 livros, 4 evangelhos, um livro dos Atos dos Apóstolos, 12 cartas de São Paulo, uma carta aos Hebreus, 7 epístolas católicas e o livro do Apocalipse. Para que isso acontecesse, mais de 200 anos. Portanto, a ideia de que a Bíblia caiu do céu de paraquedas, bem no centro de uma cidade grande, e foi entregue às pessoas, isso não existe, nunca existiu. A Bíblia é o resultado de um processo de inspiração, de redação, de compilação, de discernimento,
seja durante o Antigo Testamento, seja durante o Novo Testamento, de cerca de 1100 anos. Assim se revela de forma muito bonita que o Verbo se fez carne e habitou na nossa história. E a história dos homens, ela é feita de escritos, de ações, de paciência de Deus com os homens, de paciência dos homens com os homens, de reflexão, de maturação, de amadurecimento, de crescimento. E isso também se aplica em cheio à formação da Bíblia Sagrada. Pronto, até aqui eu espero que nesses poucos minutos tenha ficado clara a história da formação da palavra de Deus escrita. Até os protestantes são obrigados a reconhecer: a Bíblia que eles usam foi o resultado do discernimento da Igreja Católica Apostólica Romana, em mais de 300 anos depois de Cristo. Somente aí a Bíblia não define, a Bíblia não diz quantos evangelhos constam nela, a Bíblia não diz quantos livros tem o Novo Testamento, a Bíblia não diz quantos livros tem o Antigo Testamento. Quem disse foi a Igreja Católica. Santo Agostinho tem uma frase que eu gostaria que vocês decorassem. Ele diz uma frase que é a pura verdade. Ele escreveu uma carta contra os maniqueus, chamada dos Fundamentos. No capítulo 5, parágrafo 6 dessa carta, ele diz uma frase que é a mais pura verdade. Eu vou dizer em latim e depois vou traduzir. Ego vero, evangelio non crederem, nisi me commoveret, ecclesiae catholicae auctoritas. Traduzindo, eu não acreditaria no evangelho se a isso não me movesse a autoridade da Igreja Católica. Eu acredito no evangelho, não por causa do evangelho. Eu acredito no evangelho porque a autoridade da Igreja Católica me disse isso. Quem disser que acredita em Jesus por causa do evangelho, só isso está em sérios apuros, porque ele não conseguirá responder. E quem disse que os 4 evangelhos foram inspirados? Qual foi a autoridade que disse que os evangelhos deveriam ser 4 e não menos e não mais? Qual foi a autoridade que disse que os 12 livros de São Paulo foram inspirados e não outros? Onde está na Bíblia? Qual é o versículo da Bíblia que diz que os livros do Novo Testamento são 27 e não menos nem mais? Isso não está na Bíblia, está fora dela. Foi a autoridade da igreja, foi a igreja quem determinou isso. Repito, Santo Agostinho: eu não acreditaria no evangelho se a isso não me movesse a autoridade da Igreja Católica. Se eu creio que Jesus ressuscitou, não é porque está no evangelho. Eu creio que Jesus ressuscitou porque a igreja determinou, a igreja decidiu, inspirada por Deus, que os 4 evangelhos são inspirados. Foi ela quem decidiu, foi ela quem inseriu, foi ela quem compendiou. Os livros sagrados são estes, nem mais nem menos. A questão não é tanto o evangelho. Claro que Jesus ressuscitou, isso está nos evangelhos. E você acredita que Jesus ressuscitou por causa dos evangelhos? Parabéns. Mas a questão não é essa. Quem disse que os evangelhos são palavra de Deus? Quem disse que os livros inspirados do Novo Testamento são 27, menos ou mais? Por isso, é a autoridade da igreja quem bate o martelo, quem diz a palavra final. Os livros da Escritura são estes, a norma de fé escrita, o que nós reputamos palavra de Deus inspirada,
são 46 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento, não menos, nem mais. E isso quase 300 anos depois de Jesus. Jesus quis assim, porque Ele deu poderes à igreja. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide. Lucas 10,16. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Portanto, é impossível você conceber um relacionamento com a Bíblia Sagrada sem um relacionamento íntimo de obediência, de adesão à Santa Igreja. Amados, dito isso, agora entramos numa outra questão, a interpretação da Bíblia. Na primeira leitura que nós acabamos de ouvir, nós temos Esdras, que apresenta a lei diante da assembleia de homens e mulheres. Estamos muitos anos após o retorno do povo hebreu do cativeiro de Babilônia. A cidade de Jerusalém é reconstruída, o templo que estava abandonado também passa por uma reforma, e Esdras, sacerdote, escriba, juntamente com Neemias, são os reformadores do pós-exílio. O povo hebreu está diante do templo para escutar a leitura do livro, desde o amanhecer até o meio-dia, e todo o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei. No versículo, por favor, no versículo 8 da primeira leitura de hoje, é dito que eles leram clara e distintamente o livro da lei de Deus e explicaram o seu sentido, de maneira que se pudesse compreender a leitura. Leitura da Bíblia, explicação da Bíblia. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Cristo Jesus quis que na igreja houvesse um critério seguro de interpretação da Escritura. Nenhuma Escritura é fruto de interpretação particular, diz o apóstolo Pedro numa de suas cartas, mas homens de Deus falaram, escreveram, inspirados pelo Espírito Santo. Cristo Jesus confere aos apóstolos e aos seus sucessores, os bispos, o critério seguro da interpretação da Escritura. Essa instância chama-se magistério da igreja. O Papa e o Colégio dos Bispos, em comunhão com ele, a Dei Verbum, documento do Vaticano II sobre a palavra de Deus, diz que esses receberam o carisma seguro da verdade. Esses, porém, não estão acima da palavra de Deus, mas a serviço dela, e portanto devem considerar não apenas ela, mas aquilo que precede o próprio magistério atual, a transmissão ao longo dos séculos dos papas, dos santos, dos doutores e de todo o povo de Deus, que também goza da assistência do Espírito Santo, e naquilo em que ele crê, ele é infalível. O povo de Deus é infalível naquilo que crê, e enquanto prega, todos os fiéis batizados, até aquela senhora simples da roça, quando ela é fiel à Bíblia, à tradição e ao magistério, também ela é infalível. Só que a infalibilidade que o Senhor confere no ensinamento da palavra, autorizada, abalizada, o critério seguro da interpretação da Escritura, o Senhor conferiu ao Papa e ao Colégio dos Bispos. Portanto, as três fontes da nossa fé, a Escritura, a tradição e o magistério, caminham juntas. Se uma não é considerada, o risco de cisma, o risco de interpretação abusivas, absurdas, não católicas, é muito grande naquela comunidade, naquela diocese, onde quer que seja. Para nós, três são as fontes da fé: a Escritura, a tradição e o magistério. Na ordem, porém, a palavra de Deus primeira que foi proclamada não foi a escrita, foi a oral. Jesus não escreveu nada, Jesus pregou.
Os apóstolos primeiro não escreveram nada, pregaram. A palavra de Deus escrita vem depois. Porém, na ordem histórica, palavra de Deus escrita, tradição, 2000 anos de história e o magistério da igreja. O domingo da palavra de Deus precisa enfocar isto, e é o que eu modestamente estou pretendendo fazer no coração de todos vocês, para que não se dissocie só Bíblia. Onde é que está escrito isso? Só Bíblia, só palavra de Deus escrita. Não existe um único versículo na Bíblia que sustente isso. Também não está escrito só o magistério, nem está escrito só a tradição da igreja. Os três caminham juntos, porque Jesus quis os três, e os três estão contidos já no Novo Testamento, de forma harmoniosa. Concretamente na vida de você, querido romeiro, tem a sua Bíblia física, ou então eletrônica, consigo. Leia a palavra de Deus todos os dias, não tenha receio de se debruçar sobre ela. Falarei agora dos 10 frutos, das 10 vantagens, das 10 riquezas, dos 10 presentes, que uma pessoa que tem um contato próximo, vital, de veneração, de respeito, de leitura orante, de obediência à palavra de Deus na sua vida. Primeiro, o salmo que nós acabamos de cantar. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma, sabedoria dos humildes, preceitos precisos, alegria do coração, brilhantes mandamentos, luz para os nossos olhos, julgamentos corretos, a perfeição da palavra de Deus, que tem resposta para tudo, que tem exclamações para tudo, que dirime todas as nossas dúvidas. Quereis encontrar respostas às vossas inquietações? Lede a Bíblia. Quereis respostas às vossas dúvidas? A leitura da Bíblia. Vocês querem consolo na tribulação? Recorram à Bíblia. Vocês querem felicidade no tormento, na provação, na dificuldade, quando tudo parece trevas? A palavra de Deus escrita. O amor, a veneração, o respeito, a carência, a busca frenética, por que não dizer, da palavra de Deus, cujas 10 principais vantagens eu cito agora. Primeira, a utilidade da Escritura para a vida de santidade. 2 Timóteo 3, de 16 a 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Impossível santidade sem Bíblia. A palavra de Deus é luz. Outra vantagem, outra bênção na nossa vida, ela nos ilumina. Salmo 118, versículo 105, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho. Ninguém que recorre à Bíblia com piedade, pedindo a Deus que lhe mostre uma luz no fundo do túnel, que lhe ilumine o seu pensamento quando ele não consegue concatenar as ideias, recorrendo à Bíblia, deixa de receber esse facho de luz que lhe mostra o bem que deve fazer e o mal que deve evitar. Terceira vantagem, terceira bênção para a nossa vida, o contato diário com a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus julga os corações. Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Jesus, no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 48, diz uma frase muito importante: quem me despreza e não recebe minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que anunciei, julgá-lo-á no último dia. Repare que mistério. Imaginemos uma
mãe, 40 anos atrás, ela disse para o seu filhinho de 4 anos: não minta, mentir é pecado. Não roube, roubar é pecado. Pronto. Deus anunciou por meio da mãe ao coração do filho essa verdade. Já está julgado. Por isso, a qualquer momento da vida dele, mesmo que ele morra com 90 anos, se ele disser uma mentira, já foi julgado. Já foi julgado no dia em que a mãe lhe disse essa verdade. A palavra de Deus, quando entra no nosso coração, já nos julga. Se quisermos aceitá-la ou não, isso é irrelevante, ela já está no nosso coração. Se desobedecermos a ela, isso é irrelevante, já fomos julgados. Porque ela entrou no nosso coração e dali não sai. Minha mãe me disse um dia que roubar é pecado, que mentir é pecado. Aceite você ou não, queira você ou não, o que ela disse não foi dela, foi de Deus. Você acabou de ser julgado. Nós não é que seremos julgados por Deus, claro que sim, já fomos julgados. Quando a palavra de Deus entra no nosso coração, ela já emite um juízo sobre todos os nossos atos futuros, os bons ou os maus. Por isso é muito sério ouvir a palavra de Deus. O instrumento passa, no caso aqui o bispo vai embora, o pregador, o sacerdote, investido da autoridade de Cristo, está explicando a palavra de Deus. Ele não julga, mas a palavra que ele transmite já julga os corações. Quarta importância da palavra de Deus, ela é alimento para a nossa alma. Amós, capítulo 8, versículo 11. Virão dias, oráculo do Senhor Javé, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem uma sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Se existe uma fome que se manifesta hoje em dia, é a fome de ouvir a palavra de Deus. Queridos padres, concelebrantes desta Santa Missa, Padre Paulo Evangelista, da Diocese de Crato, e Padre Siderando Alecrim, da Diocese de Cajazeiras, creio que vocês, nas respectivas dioceses, sabem da ânsia do nosso povo, quando vai à missa, por uma boa homilia. Como eles esperam, como eles ficam atentos, como a multidão no evangelho de hoje na sinagoga de Cafarnaum, diz o texto de forma tão bonita, depois que Jesus proclama Isaías capítulo 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção, etc. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Olha que bonito, padres, depois da proclamação do evangelho, saber que os fiéis se sentam ansiosos por uma boa pregação, por uma boa homilia, e como eles se alegram no final da missa. Aquela homilia foi ungida, aquele sacerdote foi instrumento de Deus, e nos explicou a primeira leitura. Por favor, nas homilias de vocês, façam sempre uma alusão à primeira leitura, façam também uma alusão ao Salmo, que é palavra de Deus. Quando houver segunda leitura, façam também alusão a ela. E lógico, o principal é o Santo Evangelho. Preparem-se em casa. Se quiserem pregar meia hora, rezem uma e estudem duas, para que a homilia seja impactante no bom sentido, seja tocante, seja piedosa. De fato, percebam, padres, não somente os presentes nesta basílica, mas aqueles que nos acompanham pela internet, o que torna, as mídias sociais tornam uma responsabilidade maior a nossa, porque a homilia fica gravada, fica no portal, fica por toda a vida, e pessoas que não estavam presencialmente podem assistir. E se de fato a homilia é ungida, é consagrada, é piedosa, é tocante, foi feita com zelo, sem pressa, só no céu a gente vai saber do benefício. Com relação ao relógio, tem uma coisa para dizer para vocês. No Novo Testamento, Atos dos Apóstolos,
capítulo 20, versículos de 7 em diante, São Paulo está celebrando uma missa. Sabem quanto tempo demorou a homilia dele? A noite toda. Podem conferir em casa. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. São Paulo celebrando a missa. Lá pelas tantas, meia-noite, tinha um jovem sentado na janela. Levou uma queda e morreu. São Paulo interrompe a homilia, ressuscita o menino e volta a fazer a homilia, até de madrugada, até quando o sol nasceu. Por favor, padre, se existe uma coisa que eu vou pedir ao senhor que não olhe durante a missa, é o relógio, viu? Pode usar o relógio, mas não olhe para ele não, pelo amor de Deus, viu? Pregue, a não ser que vocês tenham um compromisso logo depois, uma missa depois, um batizado, um casamento. Mas via de regra, não se preocupe muito com o tempo da homilia não, porque os apóstolos, atenção aqui, eu sou sucessor dos apóstolos, viu? Eu sou sucessor deles, porque eu sou bispo, mas a autoridade deles é muito maior do que a minha. Eles não se preocupavam com isso. São Paulo, a homilia de São Paulo em Atos capítulo 20 foi a noite toda. É claro que a questão da homilia boa não é somente uma questão de tempo, porque de nada adianta uma homilia breve demais quando não se explica as leituras, pelo menos brevemente, ou de 15 minutos, ou de 20, ou de 30, ou de 1 hora, ou de 2 horas, por favor. Obviamente que o bom senso também tem que prevalecer. Eu não posso ficar pregando aqui até meia-noite, eu tenho que voltar para Alagoas e depois para Brasília. Mas nem 8, nem 80, por favor, preguem a palavra de Deus desassombradamente. Eles têm fome, eles têm sede da palavra de Deus, eles têm carência de uma homilia bem feita. Eles gostariam que nós, essa é a sede deles, ministros da palavra, no exercício da autoridade de Cristo, agindo na pessoa de Cristo, nós, celebrando os sagrados mistérios, na homilia, fizéssemos uma alusão coordenada, piedosa, tocante, ungida, das leituras que a igreja nos propõe. O benefício disso para o coração dos fiéis é tremendo. Portanto, a noite toda São Paulo pregava essa questão. Portanto, na Bíblia, olhe para a palavra de Deus, na Bíblia, na Escritura. É uma questão absolutamente secundária, que precisa ser inserida também com outras questões do nosso preparo, da nossa unção. Nós não temos o direito de dizer abobrinhas para os fiéis, coisas entediantes, distorcer a Bíblia, fugir do tema proposto pelas leituras. Temos também que bater na nossa própria consciência, no nosso coração. Por outro lado, eles são sedentos, eles têm fome e sede da santa palavra de Deus. Queridos padres, minhas homenagens a vocês quando preparam as homilias, quando com denodo, quando com piedade, não somente na celebração da Eucaristia, a homilia do batismo, a homilia da unção dos enfermos, a pregação da palavra de Deus, que toca os nossos corações, que alimenta a alma daqueles que têm, Amós capítulo 8, versículo 11, fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus responde ao demônio: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quinta vantagem da palavra de Deus escrita na nossa vida: ajuda-nos na luta contra o pecado. Salmos 118, versículo 11: guardo no fundo do meu coração a vossa palavra, para não vos ofender. Quem guarda a palavra de Deus no coração está se fortalecendo diante das tentações do demônio, para que pequemos. João 17, de 16 a 17:
Eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Santifica-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra que santifica, e a santidade é a maior arma contra o pecado. Viver a santidade, buscar a santidade da riqueza cristalina da palavra de Deus escrita. Sexta vantagem: a palavra de Deus é arma de defesa contra os ataques do demônio. Provérbios capítulo 30, versículo 5: toda palavra de Deus é comprovadamente pura, ela é um escudo para quem nele se refugia. O escudo nos protege dos ataques de Satanás, dos engodos, dos enganos, das falácias, das mentiras, das armadilhas, das arapucas de Satanás. Sétima vantagem: a palavra de Deus é arma de ataque para o demônio. Efésios capítulo 6, de 11 a 18: revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir aos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Se existe uma coisa que o demônio não suporta, é uma pessoa que radica sua conduta na Bíblia, evoca a autoridade da Bíblia. Se não sabe a Bíblia de cor, mas pelo menos recorda a essência das palavras principais de Jesus, os principais ditos dos evangelhos e dos outros livros inspirados. Oitava vantagem da palavra de Deus, vital na nossa vida: ela praticada traz prosperidade e sucesso nos nossos negócios. Josué capítulo 1, versículo 8: traze sempre na boca as palavras deste livro da lei, medita-o dia e noite, cuidando de fazer tudo o que nele está escrito. Assim prosperarás em teus caminhos e serás bem-sucedido. Desafio uma pessoa que diga que quem vive da palavra tem dificuldade nos seus negócios, passa por privação financeira. Duvido que exista esta pessoa. Nona vantagem: a palavra de Deus confessada traz a salvação, leva para o céu. Romanos capítulo 10, de 8 a 10. A palavra está perto de ti, ao teu alcance, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra de fé que pregamos. Portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo de coração que se obtém a justiça, e é professando com palavras que se chega à salvação. A palavra que leva para o céu, a palavra que não permite que sejamos precipitados no fogo do inferno. E finalmente, para terminar esta homilia de 15 segundos, a palavra de Deus traz alegria e felicidade. Jeremias capítulo 15, versículo 16: vossa palavra constitui minha alegria e as delícias do meu coração, porque trago o vosso nome, ó Senhor dos exércitos. Amados, o apóstolo Paulo, na segunda leitura de hoje, diz que fomos batizados num único Espírito. Todos juntos formamos o corpo de Cristo, animados pelo Espírito Santo e alimentados pela palavra de Deus escrita e pela Santíssima Eucaristia. Auguro para todos vocês uma vida permeada, iluminada
alimentada, sedimentada, solidificada pela palavra de Deus escrita. Amai a Bíblia, vós evangélicos. Nós católicos romanos nos orgulhamos desse título. Somos evangélicos, porque cremos no Evangelho, vivemos da palavra de Deus escrita e vivemos da Eucaristia. Dois alimentos que eu auguro para todos sejam sempre buscados avidamente. Diante do primeiro, a Bíblia, ouvidos abertos. Diante do segundo, a Eucaristia, o coração purificado. Ambos sejam a força nos tormentos, a luz nas trevas, a consolação na tristeza, a felicidade nos dias tormentosos, para que, peregrinando nesta vida, com essa palavra que não é nossa, que não é da igreja, mas de Deus, nos santifiquemos pela força do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.